Neste vídeo vamos falar sobre evitar. Vamos desconstruir o que é que isto implica na nossa vida. Vamos começar por aqui. A nossa vida é um início, um meio e um fim, não é? Por isso é um desenvolvimento. Temos que ver em que fase da vida é que nós começamos a evitar. Porque uma coisa é certa, se nós evitássemos nascer, não estávamos cá. Se evitássemos as pulsões instintivas, não é? Do andar, do pedir, do chorar, não é? Do andar, do caminhar, de se mexer, de falar, de estar, de procurar erro para ter solução, nada aprendíamos, não é? Por isso, o evitar é muito importante. O problema todo é que hoje em dia nós sentimos o evitar, mas não pensamos o que ele produz. Por isso, este vídeo serve para nós desconstruirmos. Por isso, ora, vamos lá. Por isso, nós associamos o evitar ao algo negativo, não é? A medos, a falta de curiosidade, a falta de coragem, inseguranças, adiar decisões, não saber gerir as consequências, por isso evitamos, não saber gerir emoções. Muitas vezes estamos aqui situações de ansiedades ou mesmo de ataques de pânico que começam muito por o evitar, porque as pessoas não querem ter e por isso fazem por evitar. Ora, ao fazer por evitar, estão a pensar no que querem evitar. Estão a potenciar, não é? Por isso aqui o que nós temos que fazer é que quem evita nunca inova, nunca é original e nunca é primeiro em nada, porque está a evitar, não é? Muitas vezes nós vemos nas televisões e nos telejornais e muitas vezes na vida real pessoas que têm atos de coragem impressionantes, não é? Aquilo não é... Para definir aquela coragem na prática é a pessoa não pensou antes de fazer. Porque qualquer pessoa que se pensasse antes de fazer qualquer um daqueles atos não o faria, não é? Por isso, o que é que aconteceu ali? A impulsividade é o contrário do evitar, não é? As pessoas que evitam não têm nada de impulsividade, por isso muitas vezes acabam por andar a viver a vida, a olhar a vida das outras pessoas, não é? Por isso, se nós associamos o evitar a algo negativo, a medos, inseguranças, indecisões, não testagens, na realidade o evitar não é isto, não é? Na realidade, ora aqui está, as consequências do evitar na nossa vida é que a evitar gera falta de aprendizagem. A nova geração que está aí já tem muita falta de aprendizagem porque evita tudo, não é? Vai pelo facilitismo, evita estudar, evita obedecer, evita ouvir, e isto tudo está a proporcionar que esta nova geração se sinta mais esperta que a anterior, mas não é tão inteligente como a anterior, não é? Aqui, obviamente, os professores e os pais estão na primeira linha de ver o quanto os filhos evitam, não é? Evitar também evita a testagem do erro. Por isso, nós todos aprendemos com erros, desde crianças até hoje, à nossa idade atual. O erro é necessário para nós sabermos o que é certo e o que é que está errado. O erro produz aprendizagem. Ora, quem evita nem testa o erro. Aqui nós temos muito a parentalidade subprotetora. Hoje em dia existem pais e mães que não deixam os filhos fazer absolutamente nada, não é? Por isso, como eles já fizeram, sabem qual é a solução e ensinam já aos filhos as soluções. Ora, estes filhos são protegidos, não é? São os meninos e as meninas dos olhos destes pais, obviamente, não é? Mas não estão ajustados à sociedade, porque estas crianças e estes jovens e estes adultos depois saem para o contexto social e o contexto social não é de subproteção. Por isso, na prática, é o que os pais andaram a evitar que os filhos passassem. Os filhos vão passar mais cedo ou mais tarde. O erro é quando isto é mais tarde, porque hoje em dia temos muitos pais dizerem eu não percebo como é que o meu filho e a minha filha até determinada idade eram atinadinhos, faziam tudo direito, tinham boas decisões e de repente parece que tudo mudou. Obviamente a culpa é destes pais que não deixaram a testagem. No nosso desenvolvimento nós temos timings para desenvolver determinadas situações e determinados erros até. Se não os fizermos, vamos ter que os fazer, porque no comparativo com o contexto nós não os fizemos, não é? Por isso, de repente, quando alguém diz quantos namorados tiveste, eles ou elas dizem só tive um, alguém diz como? Então, mas com 40 ou 50 anos só tiveste uma pessoa na tua vida. Neste comparativo a pessoa sente que não testou com uma ou outra, por isso, obviamente, mais cedo ou mais tarde, vai querer equilibrar este comparativo e por isso, muitas vezes, depois comete erros que nós aqui no contexto em psicologia vemos que a pessoa simplesmente cometeu o erro porque testou o erro na fase errada do seu desenvolvimento, não é? Por isso, evitar também evita a atualização, não é?
Há pessoas hoje em dia, e aliás há muitas profissões hoje em dia que quase nada atualizam, desde que entram até que se reformam aquilo, muito pouco evoluíram. Depois há profissões, obviamente, não é, que estão em atualizações diárias, por isso quem evita, por princípio, também evita evoluir, aprender. São pessoas que estão sempre desajustadas dos seus contextos e das pessoas. Sentem-se diferentes. Diferentes não positivamente, diferentes negativamente. Não é? Nestes comparativos, estas pessoas que evitam perdem sempre perante outras pessoas que não evitaram, testaram, com erro ou com sucesso, mas aprenderam, não é? Nesta comparativa as pessoas perdem sempre, não é? Estas pessoas jamais serão originais, não é? Pessoas que evitam não serão génios, não serão pessoas que inventam coisas. Se nós olharmos nos nossos contextos e vemos quem inventa, quem inova, quem descobre coisas primeiro que as outras pessoas, são pessoas que não evitam, obviamente. Não é? Em contexto clínico, quando nós temos pessoas que na vida delas o evitar é que é o problema, nós o que fazemos é primeiro vamos saber o que é que as pessoas evitam, não é? Porque nós também somos várias pessoas dentro da mesma pessoa. Há pessoas que, por exemplo, no contexto profissional podem não evitar, no contexto pessoal evitam, não é? Por isso nós não evitamos em todos os contextos. Não é? Por isso temos que ver quais são as consequências que originaram estas pessoas evitarem e como é que lidaram com as consequências. Não é? Temos que saber quando é que aprenderam a evitar. Eu vou abrir agora aqui um parênteses para defender uma guerra que eu tenho sempre com as pessoas que acompanham em contexto clínico, não é? Principalmente muito com as mulheres. Dormir com os filhos a partir dos 2 anos, estamos a criar seres mais dependentes, com mais medos, com mais inseguranças e que vão evitar mais. Este egoísmo de mães que dormem com filhos, muitas vezes para evitar sexualidade com companheiros, muitas vezes porque já não têm companheiros e por isso substituíram na cama o corpo que sentem falta. A subproteção de que os meus filhos não conseguem dormir num quarto sozinho nem numa cama sozinha, por isso estão a ensinar medos aos filhos. São pessoas que não deixam os filhos testar. Ou são pessoas que até estão convencidas que deixam os filhos testar, só que só deixam os filhos testar aquilo que elas sabem que não tem problemas. Ora, isto, obviamente, não estamos a ensinar aos filhos o contexto da realidade. Por isso, os filhos não podem dormir com os pais e mães. Não é? Não é um bom desenvolvimento, não é normativo e hoje em dia, eu assim de repente, se pensar bem, tenho assim 3 casos. Mães com filhos de 9 anos, filhos de 14 anos e filhos de 18 anos que ainda dormem com as mães. Não é? Porque depois isto é normativo para estas pessoas. E estas pessoas, ele, filho ou filha, e ela, mãe, conseguem justificar isto, não é? Que é confortável, porque sempre foi assim, isto não tem problema nenhum, nós somos pessoas como as outras. Isto não é normal. Fechar parênteses, não é? Ora, aqui está a situação de que temos que saber como é que as pessoas aprenderam a evitar. E aqui isto é potenciador de aprender muitos evitares. Inclusive até o desenvolvimento da sexualidade e da privacidade, de como a pessoa, o filho ou a filha, e as próprias mães pensam os seus corpos, não é? Porque podem não ter sexualidade com outros, mas deverão ter a sexualidade própria. Ora, dormindo juntos, nem eles, crianças, adolescentes ou pré-adultos, nem as mães, que já são adultas, têm a sexualidade. Por isso, ora, aí está. Também estão a evitar esta função que é natural do desenvolvimento. Não é? Temos que ver que isto, o evitar, vai também à autoestima da pessoa. Pessoas que evitam têm baixas autoestimas. Não é? Não testar é viver a copiar tudo de todos. Não é? Por isso as pessoas olham para as outras pessoas e copiam. A pergunta que temos de fazer é: estão a copiar o certo ou estão a copiar o errado? Não é? Porque vivem em contextos de pessoas que fazem coisas erradas, as pessoas copiam coisas erradas. Não é? No meu canal no YouTube tem lá alguns vídeos, principalmente das inseguranças, dos medos e do desenvolvimento, que é necessário vocês verem, porque é uma maneira de vocês verem como outras pessoas solucionam estes casos e como evoluem testando. Não é? É importante cada vez mais nós deixarmos de evitar as coisas. Uma coisa é certa, se nós utilizarmos o evitar para não criar problemas, a maior parte dos nossos problemas, que nós agora os temos, olhamos para trás e sabemos o que deveríamos ter feito para os evitar. Ora, aí está, em retrospectiva nós conseguimos fazê-los, mas não o fizemos. Não é? Andamos a evitar muita coisa que pode até ser boa, mas não evitamos aquilo que nos causa problemas. Por isso, ora, aí está.
procurem ajuda especializada para vocês analisarem primeiro o que é que o evitar está a fazer na vossa vida.